Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 22. São Miguel foi semelhante a Cristo nas virtudes em que nosso Redentor mais sobressaiu. Tantas grandezas de graças, prerrogativas e dignidades deste admirável espírito supõe a grandeza de sua santidade e excelente virtude, com que mereceu ser elevado sobre todos os anjos, e é com justiça que fazemos alguma memória de suas virtudes, para que não somente o admiremos, senão que o imitemos, pois ele se assemelhou nelas a nosso Redentor, que é a primeira ideia de toda a santidade. Todas as suas virtudes estavam à medida de sua humildade, que foi o fundamento delas. E se queremos saber quanto foi esta humildade de São Miguel, digo que foi a medida de suas grandezas, porque nosso Senhor o elevou e entronizou na medida em que ele se humilhou e abateu. E visto que Deus o elevou acima de todos os espíritos celestiais e o exaltou com tantos cargos, ofícios, privilégios e dignidades, que parece que não fez senão amontoar nele excelências, sem dúvida, sua humildade foi profundíssima, estupenda, inexplicável, e nele se verifica mais que outra qualquer criatura, além da Mãe de Deus, que quem se humilha será exaltado. A grandeza da Virgem, ela mesma confessa, que foi porque Deus olhou sua humildade, e sendo devida a Jesus Cristo toda exaltação e grandeza, diz São Paulo que Deus o exaltou, porque ele se humilhou. De sorte que conveio que o Filho de Deus se humilhasse para a exaltação de seu nome, pelo que é evidente para mim que nem anjo nem homem algum foi mais humilde que São Miguel, exceto a Virgem e seu Filho. Antes, ele é a mais humilde de todas as criaturas, e tantas quantas grandezas dissemos dele, tantos graus de profundidade tem a sua humildade. Admirável foi quanto esse excelso serafim se humilhou, se abismou e se rebaixou profundamente, e por ser muito pequeno a seus olhos, Deus o fez tão grande aos olhos de todos os dois mundos, o invisível e o visível, com os anjos e com os homens. É característica de Deus preferir para sua graça os menores, como Abel foi anteposto a Caim, Jacó a Esaú, Davi a todos os seus irmãos maiores. Assim também São Miguel, irmão menor de Lúcifer, foi preferido a este. Fez sobressair mais esta humildade a grandeza de sua natureza em que foi criado, e os muitos dons sobrenaturais com que o Senhor o enriqueceu, com os quais podia exaltar-se em pensamento e envaidecer-se, como fez Lúcifer. Mas esta foi grande glória deste grande espírito, que, tanto mais Lúcifer se exaltou, ele mais se humilhou e rebaixou até o abismo do nada, e se sujeitou a Deus, por cuja grandeza atônito repetia aquelas palavras: Quem como Deus? Quem como Deus? Com esta consideração, ele resistiu à tentação que lhe pôde causar o mau exemplo que Satanás lhe deu e ensinou-nos a nós um modo excelentíssimo de resistir a toda tentação. Porque é muito bom considerar que nada nem ninguém é como Deus e que sua glória e serviço estão acima de tudo. Também nasceu de um espírito humilde e reconhecido a Deus o que escreve o bem-aventurado Amadeu, que depois daquela memorável vitória em que confundiu Satanás, São Miguel deu imediatamente graças e glória a Deus, entoando um hino eucarístico, à maneira que Maria, irmã de Moisés, depois de haver atravessado o Mar Vermelho, entoou outro hino semelhante ao que lhe responderam todas as demais filhas de Israel. Igualmente respondiam ou repetiam a São Miguel suas palavras todos os demais anjos. Essa sua grande humildade faz que São Miguel, apesar de estar já glorioso, enriquecido com tantas graças, encarregado de tantas dignidades e honras, se abata a ofícios humildíssimos e próprios dos servos e escravos, e mesmo dos animais mais vis. É coisa para bem maravilhar
que, tendo um corvo servido ao profeta Elias, em lhe trazendo comida, esse seráfico príncipe não se tenha recusado a igualar-se em ministério com uma ave tão pouco nobre. Prodígio de humildade foi este, em que, sem reparar no império que tem sobre os anjos, São Miguel se igualasse em serviço com os animais. Esquecido de toda a glória própria, porque só busca a de Deus, reputa-se a si por nada, em comparação com o que Deus, que é tudo, é, e todas as coisas, este anjo refere a Deus, cujo nome tem no seu, porque não quer outro nome, nem glória, senão a divina. E, na vez em que ele disse a Gedeão um elogio de seu nome, dizendo que era admirável, não o fez por ser seu, senão por nele estar um nome de Deus, cuja glória este anjo busca em tudo e quer que busquemos. Declarando Santo Agostinho a diferença que há entre os bons e maus, disse: o homem soberbo e o anjo soberbo regozijam-se em pôr em si a esperança de outros. Porém o homem santo e o anjo santo, aos que querem neles parar e descansar, não lhes permitem, senão que os forçam a que vão a Deus. E como São Miguel é o mais santo dos anjos, tudo refere ao Senhor. E assim, quando Gedeão lhe pergunta seu nome para honrá-lo e oferecer-lhe sacrifício, este anjo, calando seu nome, como humilde, disse-lhe que oferecesse o holocausto ao Senhor. Quando São João se lançou aos pés de São Miguel para adorá-lo, conforme declaram alguns autores, imediatamente o deteve o humildíssimo serafim, dizendo: não faças isto, eu e tu e teus irmãos fomos criados por um mesmo Senhor. Adora a Deus. Totalmente ao contrário de Lúcifer, que quis ser adorado pelo próprio Deus, oferecendo por si a Cristo todos os reinos do mundo. Mas São Miguel, se fosse senhor de 1000 mundos, daria a todos para que uma só criatura adorasse a seu Criador. Por tudo isto, alguns fazem de São Miguel advogado da humildade, porque dizem que, assim como há 7 demônios que cuidam de fomentar aos homens os 7 vícios capitais, tendo cada um a seu cargo um destes, assim também há 7 anjos que cuidam de fomentar as virtudes contrárias. E como Lúcifer está encarregado de introduzir a soberba, corre, por conta de São Miguel, inspirar a humildade, ao que ele se dá por mais obrigado depois que viu os grandes exemplos desta virtude que Jesus Cristo, a quem este anjo tão ardentemente ama, deu, e cujas virtudes deseja que nós imitemos, pelo bem que ele nos quer e pelo bem que quer a nosso Redentor. Além do que as virtudes que mais nos encomendou o Filho de Deus, para que aprendêssemos dele, foram nas que mais se assinalou o próprio Santo Anjo. Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essas palavras parece que foram ditas no princípio do mundo por este glorioso Espírito, pois nem em humildade, nem em mansidão, houve criatura mais avantajada, além da mãe do próprio Cristo. E como já falamos da humildade, falemos da mansidão. É verdade que não sabemos exemplo claro desta virtude no tempo em que São Miguel era viator, antes de tomar posse da glória. Contudo, isso o apóstolo São Tadeu propõe-nos, por exemplo nosso, o exercício da mansidão, que São Miguel teve já glorioso, ainda no ápice do fervor de uma batalha em que entrou com Satanás. E daí podemos inferir a mansidão que ele sempre teve, porque, segundo notou São Pedro Crisólogo, é prêmio de algumas excelentes virtudes que os santos exercem nesta vida, que eles tenham, mesmo já gloriosos, algum ofício ou exercício delas, tanto quanto seja compatível com aquele estado glorioso. E assim, podemos inferir dos ofícios em que mais se sobressaiu o glorioso São Miguel, as virtudes que ele exerceu enquanto viator, e por isso o Senhor lhe deu, depois de glorioso, fosse trono e guarda de sua igreja militante dos homens,
porque sendo viator, guardou também sua igreja militante dos anjos. Nota: com viator se quer designar o estado no qual a ser ainda não atingiu seu fim último ou sua perfeita realização, e por isso encontra-se na possibilidade de vir ainda adquiri-lo ou possuí-lo. No caso das criaturas inteligentes, dotadas de faculdades espirituais, diz-se que são como viajantes, ou que estão em estado de caminho rumo à posse da visão beatífica, e que ainda estão em condições de perdê-la. Ora, os anjos não foram admitidos à visão beatífica no exato momento de sua criação, razão porque alguns chegaram a possuí-la, enquanto outros a rejeitaram por rejeição de Deus. Vendo, pois, a mansidão em que São Miguel foi tão semelhante a Cristo, bem como a sua humildade, por ela São Judas Tadeu diz que, lutando Miguel Arcanjo, ou como se lê em arábico, o príncipe dos anjos, com o diabo pelo corpo de Moisés, esse santo anjo não se atreveu a lançar-lhe uma maldição muito justa. Isto quer dizer a cláusula latina: non est ausus juditum inferi blasphemiae. E assim entendeu Vatábulo. Não ousou dizer-lhe uma palavra afrontosa. E Tigurina não se atreveu a colocar-lhe sinal de alguma maldição. Justissimamente podia São Miguel injuriar Satanás, e não seria muito que ele o amaldiçoasse e blasfemasse contra ele, mas sua mansidão, que lhe deu lugar para tanto. E assim diz São Jerônimo: o demônio merecia que Miguel lhe lançasse maldição, mas não devia sair pela boca do arcanjo blasfêmia alguma, ainda que fosse contra Lúcifer. Dídimo nota que São Miguel fez uma consideração que todos deveríamos fazer para conservar a mansidão. Ele distinguiu no demônio a natureza da malícia, e considerando nela a natureza, que é boa, deteve-se para não a maldizer. O que fez foi, sem dizer má palavra, pedir ao Senhor que ordenasse a Satanás deixar o corpo de Moisés, dizendo: ordene-te Deus. Ou como outros leem: repreenda-te Deus. Sendo São Miguel superior de todos os anjos bons e maus, não quis nem mesmo ordenar ao demônio com sua própria autoridade, como poderia, sem remetê-lo ao Senhor. Isto que São Judas Tadeu citou, que sucedeu a São Miguel, não foi por somente uma vez, senão que deve ser característico nesse espírito de tão grande humildade e mansidão. Pois o profeta Zacarias propõe-nos, como em outro lugar se notou, o próprio São Miguel, que querendo confundir e afugentar o demônio, tampouco lhe disse má palavra, nem falou com autoridade própria, pronunciando algum mandato seu, senão dizendo da mesma forma: repreenda-te o Senhor. Zacarias 3. Particularmente, isto comenta o intérprete. Embora São Miguel pudesse por si, por suas forças próprias, reprimir a potência do diabo, porque é mais poderoso que ele, e é-lhe superior, quis por sua modéstia e reverência transferir a Deus esta obra e virtude, visto que, assim como o traz em seu nome, muito mais o leva em seu coração e em suas obras, e lhe pede que seja ele quem reprima o demônio. Não sei que maior mansidão se possa imaginar, nem maior humildade, pois tudo São Miguel refere a Deus, tudo ele quer que seja feito pelo Senhor, e a ele tudo é atribuído. E assim penso que naquela sanguinolenta batalha em que São Miguel expulsou Lúcifer do céu, sem dizer-lhe com a própria autoridade impropério, tudo referia a Deus, repetindo com clamores e pregões: quem como Deus? Quem como Deus? Pois se teve tanta mansidão com o demônio, que suavidade lhe terá com os anjos? Se não quis ordenar ao demônio com sua própria autoridade, com que brandura governará os anjos? Com razão, certamente, disse que seu governo é de pai, e a Escritura chama seu principado de paternidade. Estas duas virtudes da humildade e mansidão
foram os fundamentos de suma caridade de São Miguel teve por Deus e pelo próximo. Seu ardente amor a Deus é declarado pelo zelo com que lutou por sua honra no céu. O seu amor ao próximo se manifesta em sua proteção e patrocínio, pois sendo viator, guardou os anjos, dos quais foi apóstolo, pai e mestre espiritual, e sendo já bem-aventurado guarda os homens como seu protetor e patrono. Abatendo-se por nós a ministérios baixíssimos, como a ser despenseiro de Elias, enfermeiro ou médico na piscina de Siloé, carcereiro no inferno para cerrá-lo, para que não se condenem os eleitos de Deus, não reparando que é serafim, para deixar de executar por sua pessoa muitas vezes ofícios baixíssimos, que poderia destinar a outros anjos. Porém, sua caridade suma o faz ser oficiosíssimo, de todas as maneiras, por nosso bem e eterna salvação. No que foi quem se pareceu a Cristo, mais que todos os homens e anjos. E para que ponderemos algo da estupenda caridade deste sublime Espírito, o amor que ele teve a Deus o fez ajustar-se tanto à sua santíssima vontade, que vendo a honra que Deus fazia ao gênero humano, tão inferior à sua natureza, de querer o Verbo eterno fazer-se homem e não anjo, de forma que os anjos tivessem de adorar um homem, não hesitou em agir conforme os desígnios divinos. Do que Lúcifer tomou ocasião para tentá-lo. Miguel, porém, regozijou-se sobremaneira. Resistiu a Lúcifer por sua obstinada soberba e persuadiu os anjos a cumprirem tudo a vontade de Deus e humilhar-se por seu amor a tudo. De modo que, do que foi para Lúcifer motivo para ter ódio capital dos homens, Miguel tirou maior razão para amar mais a Deus e os mesmos homens, com os quais ele tem grande benevolência e amor, mais do que se fossem seus irmãos. E ficou alegríssimo com que Deus se fizesse homem e não serafim, tendo por bastante honra para si e para todos os anjos o que se lhe comunicou, que pela alma de Cristo estaria a natureza espiritual participando da sua união hipostática, o que é para este anjo, tão amante de Deus, de sumo contentamento, ainda que esta participação seja tão remota. Porém, como São Miguel ama tão ardentemente a seu Criador e o estima imensamente, qualquer união com o ser divino e de qualquer forma é-lhe de explicável gozo e honra. E por este grande amor a Deus, alguns celebram São Miguel como singular advogado contra o amor próprio, que se opõe diretamente ao amor divino. Em caridade para com o próximo, ninguém fez mais, pois com todos os anjos Miguel a exercitou, procurando sua salvação, e que não pecassem como Lúcifer. E para com os homens, a exercita, sendo ele quem mais procura a conversão dos pecadores, a quem dos anjos mais se alegra quando fazemos penitência. Isso chegou a tanto que depois da morte de Josué, Miguel foi a Gálgala, em pessoa, e visivelmente se pôs a pregar ao povo de Israel, movendo a chorar amargamente seus pecados, como se conta no livro dos Juízes. Tudo isso é mais para ponderar e ficarmos admirados do que para poder-lhe explicar, e assim deixo sua ponderação à consideração de cada um. Advirto somente que, para vencer todas as tentações, chorar os pecados e evitá-los, este zelo espírito da glória do Senhor é singularíssimo advogado. As demais virtudes divinas, assim as quais chamar, de São Miguel foram conseguintes a estas, e cada dignidade das que falamos que ele tem corresponde a uma suma virtude que nele resplandece. Ele é capitão dos exércitos de Deus por sua grande fortaleza, que unida à sua estupenda mansidão, é admirabilíssima. É juiz das almas por sua inflexível justiça, é príncipe dos anjos por sua rendidíssima obediência a Deus. É protetor do gênero humano por sua excessiva misericórdia. É custódio da Igreja pela oficiosa diligência que lhe presta. É assoledor dos demônios por seu ardente zelo. É signífero de Jesus Cristo
por sua fidelíssima lealdade, e dito grande sacerdote por sua santíssima religião. Em todas as virtudes, São Miguel é grande, em todas é admirável, e muito semelhante ao Altíssimo, para o desespero de Lúcifer.